E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E a pergunta é, qual é o correto? Raio-x de face ou raio-x de seios da face? Esses dois existem? Bom, se você quer saber, fica comigo até o final para você aprender mais uma. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando aí o like para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E se esse vídeo, esta aula aqui te ajudar de alguma forma, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá certo? Lembrando também que vocês podem me seguir nas nossas redes sociais, @radiologando e também no @gosdoprof, pois lá, além de muito conteúdo nos stories, no feed, tem também um live para você radiologar de pertinho comigo. E eu também queria dizer para vocês que sábado, dia 8 de outubro, vai ter um super aulão de posicionamento. Se você quer saber mais informações, acesse www.radiologando.com.br. O link está aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Você já tinha ouvido falar sobre raio-x de face, que é totalmente diferente de raio-x de seios da face? Pois bem, afinal de contas, existe sim uma diferença entre esses dois. No entanto, as técnicas de realização, elas podem ser a mesma. Calma que eu já te explico. Inicialmente, as radiografias relacionadas à região da face, ela geralmente engloba a região dos seios da face, com as incidências de rotina que são mentonaso e frontonaso, e, em alguns casos, a incidência em perfil. O fato é que existem várias também outras incidências que podem ser realizadas em relação à região da face e que, por sua vez, devem ser realizadas para estudos diferentes. Inicialmente, a região de seios da face compreende as regiões pneumáticas ou regiões aéreas que nós temos em relação à região da face e também em relação ao crânio, que são os seios da face, como seio maxilar, seio frontal, seio etimoidal, seio esfenoidal, a região das mastoides, que por sua vez pode conter ali na sua região, em seu interior, ar e ou mucosa. E quando tem mucosa, secreção, geralmente é um indício de alguma patologia. Basicamente também, do mesmo ponto de vista, nesta mesma região da face, e não é mais a pneumática, nós temos os ossos da face, que por sua vez também está suscetível ali a determinadas alterações, incluindo fissura, fratura ou alterações anatômicas. E aí, resultado? Imagina você tá lá no estágio, você tá lá trabalhando e de repente chega, solicita a radiografia da face. Quais são as incidências que você realizaria? Sabemos que o raio-x de seios da face realizaríamos tranquilamente o método de Caudle e o método de Watters, que é frontonaso e mentonaso respectivamente. Mas e para a radiografia de face? Qual seria a região ali, qual seria a incidência que você realizaria? Ora, basicamente, um paciente que chega para poder realizar uma radiografia de face, no mínimo, ele deve ter tido ali algum tipo de alteração. E não é só sinusite que, por sua vez, pode afetar a região da face. Existem vários outros tipos de patologias que podem afetar essa região, como, por exemplo, fratura de Lefort, que pode ser Lefort 1, 2 ou 3, fratura de mandíbula, fratura em relação à região do zigomático, que aí podemos ter aí fratura de Burnout, ou até mesmo fratura tripóide, ou até mesmo o estudo de corpo estranho. E para cada uma dessas patologias, para cada um tipo dessas alterações, é necessário com que tenhamos ali a incidência específica a ser realizada. E aqui eu já vou te dar uma dica. Muitas patologias podem sim ser estudadas pelos métodos de Watters, como por exemplo, que vai visualizar melhor a região da face. No entanto, existem outras incidências que podem ser realizadas, como por exemplo, a incidência em perfil, a incidência oblíqua de mandíbula, tá certo? Que também pode ser aí avaliado, pode ser aí estudada a região também da mandíbula, entre outras regiões. Sem contar também que as radiografias da face, elas tendem a ter uma técnica diferente, pois a estrutura a ser estudada é uma estrutura com densidade diferente. Então, raio-x de seios da face é um tipo de estudo e raio-x da face é outro tipo de estudo. No entanto, em sua grande maioria, na rotina prática, muitos profissionais acabam realizando as mesmas incidências, tanto para uma
como para outra. No entanto, existem também outros tipos de alterações. Por exemplo, você sabia que o OPN, o osso nasal, também conhecido como osso próprio do nariz, também pode ser alvo de determinada fratura? E aí, resultado, será que a incidência de frontonaso ou mentonaso vai resolver? E a resposta é não. Basicamente, a região do OPN é uma região menos densa e que, por sua vez, também tem uma menor espessura quando comparado com outros ossos em relação à sua região adjacente. E aí, para você realizar uma radiografia de OPN, afinal de contas, compreende também a região da face, é necessário que você realize outras incidências. Não só, basicamente, ali o perfil, mas também uma incidência axial, superior e inferior, ou até mesmo uma incidência inferior-superior. Mas cuidado, que ao realizar o método de Ritz, por exemplo, que é o submentovértice, você pode não conseguir estudar melhor esta região. Por isso, é sempre importante com que tenhamos as técnicas alternativas para poder realizar o exame. Então se liga só e já anota aí para você não se perder, tá bom? Para estudo de seios da face, geralmente você vai realizar o frontonaso ou o mentonaso e, em alguns casos, o perfil. Agora, para a radiografia de face, dependendo do estudo que pode ser ali realizado, dependendo da região que pode ser radiografada, você poderá realizar o frontonaso, o mentonaso, uma oblíqua de mandíbula, um superior inferior, um axial de OPN, além também da incidência em perfil, método de Ritz, que por sua vez são algumas das incidências mais comuns relacionadas à face. Então podemos concluir e perceber então que a radiografia de face ela inclui muito mais incidências, muito mais exposições quando comparado às radiografias de seios da face, que por sua vez geralmente é realizado frontonaso e mentonaso. E aí, você anotou essa dica aí? Bom, eu espero que sim. Muitas vezes fazer essa desassociação durante os nossos estudos é muito raro. Então, já pega essa dica aí, já anota para você se preparar ainda mais, tá bom? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Eu espero que sim, então não se esqueça de deixar o seu like. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seja no teu estágio, na tua prova, você também pode deixar aqui um valeu e ajudar ainda mais a gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, deixar o like e nos seguir nas nossas redes sociais, @radiologando e @igorgiloprof. Lembrando também que sábado, dia 8 de outubro, vai ter o super aulão de posicionamento dos membros superiores. Então, ó, clique aqui no primeiro dedo da descrição e garanta já a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!